Há mais de um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre os principais casos de Lost Media do nosso país. Lá eu falei das mídias mais procuradas e conhecidas. Contudo, é óbvio que existem muito mais casos de material nacional que vale a pena falar aqui. Logo, eu achei interessante nesse vídeo falar sobre mais alguns casos de Lost Medias brasileiras. Lembrando que alguns casos eu descobri graças ao subreddit Brasil Lost Media, que eu acredito que seja o principal lugar para discutir, apresentar e descobrir Lost Medias nacionais. Então eu recomendo muito que você dê uma passada lá. O link estará aí embaixo na descrição. E agora, sem mais enrolação, me acompanhe para conhecer mais algumas Lost Medias brasileiras. Não é preciso dizer que Chaves é um fenômeno no Brasil. O seriado mexicano conquistou diversas gerações desde que estreou no SBT lá em agosto de 1984. E também é bastante conhecido o fato de Chaves possuir uma quantidade assustadoramente grande de material perdido, sendo que a sua versão brasileira possui alguns episódios que foram perdidos pelo tempo. Porém, há um que se destaca de todos por toda a história que o cerca. Lá em 1991, ocorreu uma grande enchente em São Paulo que afetou diretamente os estúdios do SBT que se localizavam na Vila Guilherme. E como os estúdios ficaram completamente alagados, a emissora teve que cancelar praticamente toda a sua programação do dia, já que não se podia gravar nada nos estúdios como o jornal da emissora. Logo, para tapar buraco, eles teriam colocado um episódio de Chaves no lugar, sendo o lendário Revolvinho do Chaves. Esse episódio em específico é bastante discutido na fandom brasileira de Chaves, sendo que existem alguns relatos de fãs que alegam terem visto esse episódio quando ele foi transmitido. Neles são dito coisas como que nesse episódio o Chaves brincava com uma arma de brinquedo na cor laranja, que a qualidade da imagem do episódio era semelhante a algo oriundo das primeiras gravações do seriado e de que a fita dele estava bastante danificada, sendo que o episódio não foi transmitido por completo, sendo cortado antes do final. Também se acredita que o Revolvinho do Chaves é um episódio semelhante a um outro episódio chamado Bombinhas São Perigosas, ainda mais em Mãos Erradas, de 1976. Mas ainda há pessoas que duvidam da existência desse episódio em particular, dizendo ser apenas um grande caso de efeito Mandela. Mas graças a uma revista teleguia lá do México, parece que existe uma grande possibilidade desse episódio realmente ter existido, já que em uma edição de 1972 existe uma sinopse de um episódio que combina bastante com os relatos, sendo algo descrito como Chaves causa pânico quando as suas bombinhas trovejam. E o nome original desse episódio é Los Tronadores, que também é o nome original daquele episódio de 76. Só que apesar de confirmar que o episódio de fato existiu, ele infelizmente é um episódio perdido mundialmente. Então fica ainda mais complicado confirmar que foi esse episódio que foi transmitido no SBT naquele fatídico dia. E não é preciso dizer que parece que ninguém conseguiu gravar essa transmissão. Então, apesar de existir uma possibilidade do episódio original ser encontrado algum dia, mesmo que bem difícil, a não ser que alguém tenha gravado essa transmissão tão misteriosa, a sua versão brasileira ficará perdida para sempre. E falando de efeito Mandela, outro caso bem conhecido que eu já comentei aqui no canal é a memória falsa que muitas pessoas têm de ver o plantão da Globo, que veio para cobrir o atentado de 11 de setembro, ter interrompido um episódio de Dragon Ball, em específico o episódio 245, onde o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Contudo, se você viu o meu iceberg do efeito Mandela, você sabe que é bem possível que isso nunca aconteceu, já que os guias de TV daquele dia indicavam que o que estava passando na hora em que o plantão foi ao ar era na verdade o programa Bambu Luar da Angélica. Só que esse grande debate sobre se esse incidente aconteceu ou não persiste por um fato que poucas pessoas prestaram atenção, sendo de que essa interrupção é uma Lost Media. É verdade que temos a primeira interrupção em si disponível no YouTube. Não sei exatamente se é o plantão completo, parece que não, mas pelo menos a sua parte inicial está disponível. Contudo, é impossível de encontrar a interrupção em si como uma parte do programa que estava passando, seguido pelo plantão entrando no ar. E o fato disso não existir coloca algumas dúvidas do que realmente estava passando na hora, mas provavelmente era Bambu Luar mesmo. Enfim.
Não é surpresa para ninguém que um dos grandes memes dentro do desenvolvimento de jogos do Brasil é a ideia do GTA brasileiro. Todo mundo sabe que a franquia da Rockstar é muito popular no Brasil e muita gente já quis jogar um jogo semelhante a GTA, só que ambientado aqui. Logo, muitos aspirantes a desenvolvedores de jogos já tentaram fazer esse sonho se tornar realidade, e digamos que os resultados são variados. Acho que todo mundo já ouviu falar no jogo 171, que provavelmente é o projeto que foi mais longe nesse conceito. Só que até como visto no caso do 171, fazer um jogo nessa temática não é nada fácil, principalmente quando feito por um grupo pequeno de pessoas. Só que além do 171, existe um outro projeto para se criar um GTA brasileiro, mas desta vez feito por uma única pessoa. O projeto conhecido como O Complexo estava sendo produzido por um desenvolvedor chamado Reginaldo e se passaria no Rio de Janeiro. O projeto se iniciou em meados de 2013 e chamou muita atenção de vários youtubers do nicho de GTA que comentaram sobre o jogo. Reginaldo também começou a postar vídeos no seu canal do YouTube chamado Reg Games, mostrando os avanços no desenvolvimento do jogo, e em certo momento ele até disponibilizou uma versão inicial do jogo para download. Contudo, em 2017, simplesmente o projeto parou de receber atualizações, e isso já faz mais de 5 anos. Com isso, também parece que o projeto foi esquecido, e também aquele download do jogo não funciona mais, já que a página do 4Shared atualmente diz que o arquivo está indisponível. Contudo, há relativamente pouco tempo atrás, Reginaldo fez um comentário no seu último vídeo postado, dizendo que ele ainda estava trabalhando no projeto, porém essa atualização já faz mais de um ano, então não se sabe realmente se o projeto ainda está vivo, mas também existe a possibilidade de alguém ter baixado o jogo enquanto ele estava disponível e seus arquivos estão lá guardados em algum canto do seu PC, nunca se sabe. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu gosto muito de falar sobre músicas misteriosas, as famosas Lost Waves. No meu último iceberg eu cobri várias músicas com autoria desconhecida e mencionei alguns casos brasileiros nele. E aproveitando a deixa, eu irei falar rapidamente sobre mais alguns casos nesse vídeo. Em 10 de setembro de 2021, foi postado no YouTube pelo canal Luciano Hortêncio uma música de autoria desconhecida brasileira que teria sido gravada em meados de 1982 por alguém chamado Clóvis Rabelo, em uma rádio do Rio de Janeiro que pode ser tanto a Rádio Del Rey quanto a Rádio Alvorada, sendo que ele upou a música na internet pedindo ajuda para descobrir a sua autoria, que parece que até os dias de hoje não foi desvendada. Ela foi chamada de Nostalgia, e eu vou deixar um trecho para vocês ouvirem um pouco. E recentemente eu também descobri que a música daquele meme do Bora Tomar Uma também pode ser considerada uma Lost Media, já que o seu autor é desconhecido e parece que a música não está completa. O Domingo Legal, durante a era onde ele era comandado pelo lendário Gugu Liberato, é uma fonte quase inesgotável de material perdido. O motivo disso eu não sei dizer exatamente, mas talvez a quantidade absurdamente grande de polêmicas que esse programa se meteu ao longo dos anos seja um dos fatores. Lá no meu primeiro vídeo sobre esse tema, eu dei destaque ao controverso dia onde o Domingo Legal fez uma reportagem dentro da casa de detenção de São Paulo, mais conhecido como Carandiru, onde 10 anos antes da reportagem ocorreu um incidente bastante feliz que eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhes aqui. Essa reportagem em particular também ficou conhecida pela participação da sensitiva Socorro Leite, que acompanhou Gugu dentro da prisão. Quando eu fiz aquele vídeo, a reportagem estava completamente perdida. Contudo, após
após alguns meses, foi encontrado uma das partes da reportagem, tornando ela hoje em dia uma mídia parcialmente encontrada, já que a outra parte ainda se encontra perdida. Só que existem outros casos envolvendo o Domingo Legal que são considerados Lost Media e são bem interessantes, como por exemplo a reportagem onde essa imagem foi tirada, que se você já está na internet há algum tempo, eu acredito que você já tenha visto sendo usada como um meme. Ela foi tirada de um quadro do Domingo Legal chamado Sentindo na Pele, onde o apresentador se disfarçava de algum grupo marginalizado para sentir na pele as suas dificuldades. Esse quadro possui muito pouco material na internet, e um desses episódios que se perderam é da onde essa imagem veio, onde o Gugu se disfarçou de um morador de rua e passou alguns dias pedindo esmola e convivendo junto de outras pessoas nessa situação. Esse episódio do quadro foi ao ar em 1997 e aparentemente não há nenhuma gravação na internet. E outro caso polêmico envolvendo o Domingo Legal é uma Lost Media que eu também mencionei brevemente no meu primeiro vídeo sobre o tema, sendo a entrevista que o Gugu fez com supostos membros da facção criminosa PCC. E eu digo supostos membros porque os entrevistados não eram realmente membros do PCC, mas sim atores, já que a entrevista era falsa, mas o fato dela não ser legítima não foi a maior controvérsia nesse caso. A entrevista foi ao ar no Domingo Legal em 7 de setembro de 2003 e nela os entrevistados dispararam ameaças a figuras como o vice-prefeito da cidade de São Paulo, o Hélio Bicudo, e a 3 apresentadores de programas policiais, o Datena, o Marcelo Rezende e o Oscar Roberto Godoy, além de assumirem terem envolvimento na tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi que ocorreu alguns dias antes. E sabendo que aqueles não eram realmente membros do PCC, faz todas essas ameaças e alegações soarem mais absurdas ainda. E obviamente muitas críticas foram feitas a essa entrevista e ao Gugu, sendo que alguns dos citados na entrevista, logo no dia seguinte nos seus programas, fizeram duras críticas a essa encenação, que só foi comprovada como uma entrevista falsa no dia 17 de setembro, 10 dias depois, através de uma investigação policial. Atualmente, a entrevista completa não está disponível. Apenas alguns trechos foram encontrados em uma matéria do Brasil Urgente, onde o Datena comentava sobre o caso, e num trecho retirado do programa CQC, exibido em 2011. E é bastante improvável que a entrevista completa seja disponibilizada por meios oficiais no futuro. E um caso que não é muito comentado, se trata do Domingo Legal, que foi ao ar no dia 10 de novembro de 2002, que carrega uma das maiores lendas urbanas da televisão brasileira. Nessa época, uma das figuras presentes no programa era o humorista Jorge Lafon, que era constantemente visto personificando a sua personagem Vera Verão, que surgiu no programa Praça é Nossa. Porém, nesse dia, o padre Marcelo Rossi iria fazer uma apresentação no Domingo Legal. Até aí, tudo normal. Só que um pedido bastante estranho foi feito para a produção para que o padre Marcelo subisse ao palco, sendo que o Jorge Lafon tinha que sair do palco. Até hoje não se sabe as motivações por trás desse pedido e de quem realmente o fez. Há quem acuse o próprio padre Marcelo de fazer esse pedido, mas parece que ele mesmo negou isso. Aparentemente foi alguém relacionado ao próprio programa ou alguma pessoa relacionada ao padre Marcelo. Independente disso, o fato do humorista ter sido retirado do palco no mesmo momento em que uma figura que ele admirava se apresentava o abalou profundamente, tanto que quando a participação do religioso acabou, a produção pediu para Lafon retornar para o palco, algo que ele se recusou a fazer e logo em seguida ele foi embora do estúdio. Esse episódio do Domingo Legal, onde tudo isso aconteceu, está atualmente perdido. Só existe uma entrevista disponível no YouTube, que é considerada a última que Lafon deu em vida, que foi transmitida pela Rede TV um dia após o programa. Mas a história não termina aí, já que apenas uma semana depois desse caso, no dia 17 de novembro, Lafon foi internado em estado grave graças a uma crise hipertensiva. Ele inclusive sofria de hipertensão e tinha quadros depressivos. E existe uma teoria que esse caso com o padre Marcelo e o Domingo Legal pode ter agravado seu quadro. E depois de várias idas e vindas ao hospital, infelizmente Jorge Lafon, a Vera Verão, faleceu em 11 de janeiro de 2003. E a sua morte gerou a lenda de que o padre Marcelo teria o matado. E o que torna essa história mais misteriosa é novamente o fato desse episódio em específico do Domingo Legal não estar disponível para o público atualmente.
E ainda falando do SBT, lá nos anos 90, a emissora possuía um programa jornalístico chamado Aqui e Agora, que era muito conhecido pelas suas reportagens policiais, onde assuntos bem pesados eram o foco. E em 1993, o programa transmitiu um incidente que até hoje gera debate sobre os limites da cobertura jornalística. No dia 5 de julho daquele ano, uma jovem de apenas 16 anos, chamada Daniela Alves Lopes, subiu no 7º andar do prédio onde ela trabalhava com o intuito de encerrar a sua própria vida, motivada por um término de relacionamento. Rapidamente, uma equipe do Aqui e Agora foi até o local para cobrir a situação. Porém, infelizmente, Daniela decidiu cometer o ato, que foi transmitido ao vivo no programa. Mas parece que a equipe cortou a transmissão antes que Daniela chegasse ao chão. Felizmente, essa gravação nunca veio ao público e ela se encontra hoje completamente perdida, existindo apenas algumas imagens na internet. E existe a chance desta mídia ter sido completamente destruída pela emissora. E é bom que fique assim, tanto pelo conteúdo desse material ser bem pesado, quanto em respeito a Daniela e a sua família. Então eu acho que é isso. Essas foram mais algumas mídias perdidas brasileiras que eu decidi falar aqui. O que acharam delas? Já conheciam alguma? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E por fim, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.